você Lucas capítulo 6, versículo 46. Eu gosto mais em Mateus também tem. Depois, se você conseguir achar em Mateus, dê para mim, acho que é 15:8, algo parecido assim. O que eu quero que você veja nessa palavra, irmãos? Porque tem muitas pessoas que, apesar de frequentarem a igreja, declararem que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas, mas não é. Não, pastor, ele é, mas ele é mesmo. A tua vontade tem ficado em segundo plano, em terceiro plano. É a vontade de Deus que prevalece na tua vida. Porque se não é a vontade de Deus que prevalece na tua vida, se não é a vontade de Deus que prevalece na minha vida, ele não é meu Senhor. Porque o que prova que ele é meu Senhor, que a vontade dele está acima de tudo para mim, está acima dos meus planos, está acima dos meus sentimentos, dos meus propósitos, está acima de tudo. E muitas vezes nós nem percebemos, mas ele não é o Senhor da nossa vida. Nós declaramos que é, mas não é. Olha só, Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele está dizendo, eu não sou Senhor de vocês. Porque se eu fosse, vocês faziam o que eu estou dizendo. Como alguém pode dizer que ele é Senhor da vida dela? Ela está frequentando a igreja. Ela diz que é de Jesus. Se batizou nas águas, né? Como diz o outro, né? Dizimista, é ofertante, né? Está na quarta, está na sexta, está no domingo, né? Aí de repente surge um rapaz que não é de Jesus na vida dela. Ela abandona a palavra de Deus que diz que ela não pode ter um relacionamento sem ser casada. O ato conjugal é para quem é casado. O ato conjugal não é para quem é solteiro. Aí ela abandona a palavra de Deus para ter um ato conjugal. Como que Jesus é Senhor da vida de uma pessoa dessa? Não é, nunca foi. Não é, não. Porque se ele fosse Senhor, por mais que a vontade surgisse, a pessoa ia falar, não, peraí, mas é contra a palavra de Deus. Por mais que eu esteja com vontade de fazer, eu não vou fazer, porque está errado, está contra o que Deus está dizendo. Eu falei para vocês um versículo esses dias, muito importante, onde a Bíblia diz que aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não tem pai nem filho. Por isso que eu estou dizendo, ele não é Senhor. Eu vou mostrar para você ver. Não é Senhor. Às vezes declaramos, né? Mas só que na verdade a nossa boca fala, mas o nosso comportamento diz o oposto do que a nossa boca está falando. O que foi aí? Travou aí? Vamos prestar atenção aí para não atrapalhar o pastor, tá bom? Por favor, vamos lá. Segunda carta de João 1:9. Porque aí senão fica ali, atrapalha. Eu estou aqui falando, já esperando, já está, o versículo já está com ela já. Você já está anotado, você já está preparado antes. Quer dizer, eu estou aqui falando, esperando colocar, não coloca, atrapalha o pastor. Vamos lá. Tem que cooperar, não pode me atrapalhar, tem que me ajudar. Todo aquele, presta atenção nisso, hein? Isso é todo aquele. Não interessa quem seja, não interessa se tem título de pastor, não interessa se tem título de obreiro, não interessa se está na igreja há muitos anos, porque tem pessoas que acham que por ela ser um pastor, ela é diferente, por ela ser um obreiro é diferente, por estar na igreja há muito tempo é diferente, por ser dizimista é diferente. Eu me lembro que eu estava em São Luís do Maranhão, e eu fui pregar Romanos 1:8 ou 9, que diz o seguinte, que aquele que não tem o Espírito de Jesus, esse tal não é de Jesus. Um senhor que estava sentado naquele lado do canto assim, perto ali, naquela posição mais ou menos onde está a esposa do reverendo aqui, ele levantou e falou, quer dizer que só porque eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou de Deus? E foi embora. Achou ruim, ficou bravo. Mas o comportamento dele provou que ele não tinha mesmo, que ele não pertencia a Deus mesmo. Porque na verdade é o nosso comportamento, irmãos, é isso que eu quero que você entenda. É o nosso comportamento que é o nosso fruto. Não são as minhas palavras, é o meu comportamento que é o meu fruto. São as minhas atitudes. Por isso que o Senhor Jesus, por isso que o Senhor Jesus disse, por que vocês me dizem Senhor, Senhor, e não fazem a minha vontade? Em outras palavras, o comportamento de vocês prova que eu não sou Senhor de vocês,
Porque se eu fosse senhor de vocês, o comportamento de vocês provaria que eu sou, porque vocês obedeceriam às minhas orientações, mas vocês não obedecem. Vocês andam segundo o desejo da carne de vocês, vocês andam segundo o pensamento de vocês, vocês não andam segundo a minha palavra. Irmão, eu não posso andar segundo as vontades que surgem no meu coração. Eu aprendi uma coisa nessa minha carreira, nesses anos que eu estou com Jesus: vontade dá e passa. Dá e passa. O que eu tenho que fazer então, pastor? Isso daqui, ó. Todo aquele que prevarica, preste atenção. O que é prevaricar, pastor? É fazer acordo que você não está autorizado. Tem certas coisas que, por mais que eu pertença a Deus, eu não estou autorizado. Eu não estou autorizado a fazer acordo com o diabo. E tem gente que faz acordo com o diabo, toma cuidado. Não, pastor, eu não faço. Faz. Às vezes a pessoa faz. Às vezes a pessoa faz. Tem que tomar cuidado. Então tem coisas que eu não posso. Um exemplo, pastor. Eu estou com as minhas duas pernas travadas, para você entender. Minhas duas pernas travadas. Não consigo andar. Aí eu faço a oração. Uso o poder de Deus. Mando o mal embora. Melhorou um pouquinho. Eu vou falar, não, tá bom já. Estava destravada, estava travada as duas, já está uma melhor. Não. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades levou sobre si. Então não tem esse negócio de fazer acordo, não. Meia cura tá bom, não. Eu tenho que conquistar por inteiro aquilo que é meu. Aquilo que é meu direito. No momento que eu estou concordando com a coisa mais ou menos, não, mas já está melhor, já não. Eu estou fazendo um acordo que eu não tenho autorização de fazer. O Senhor Jesus, Ele me deu a cura por completo. Eu tenho que reivindicar o meu direito por completo. Amém? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ô irmão, volta a falar. A vontade surgiu, mas eu sou casado. Mas eu estou tendo problema com a minha esposa, pastor. Sabe, a gente não se entende. Parece que eu falo inglês, ela fala japonês, a gente não se entende, vive brigando. Agora surgiu uma mulher, pastor, que me compreende. Então eu vou ter que largar minha esposa para ficar com ela, porque, pastor, eu acho que eu casei errado. Você está prevaricando. E por causa de uma dificuldade, você não está perseverando na doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo, pastor? O que uniu Deus não separa o homem. Essa é a doutrina de Cristo. Pastor, mas é que a gente não se entende. Então começa a combater esse demônio. Tem um demônio entre vocês. Começa a combater e mandar embora. E usar de sabedoria. Desculpa aqui, posso falar? Posso falar, sim ou não? Desculpa, tem mulher que é tola. Irmão, não sabe se calar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, a tola derruba com as próprias mãos. E a Bíblia diz que a palavra do sábio é o silêncio. Às vezes, irmão, tem que aprender a se calar. Não pode ser aquela pessoa rixosa, aquela mulher briguenta, aquela mulher qualquer coisa arruma problema, aquela mulher que fica perturbando a cabeça. Não pode ser. Da mesma maneira o homem. Porque a responsabilidade, eu vejo, é de ter paz no lar, é das duas pessoas. Mas tem mulher que é muito tola, irmão. Tem mulher que ela se recusa ao marido. Ela não persevera na doutrina de Cristo. Mas pastor, é que ele me maltrata, que ele fala o que eu não gostaria de ouvir. Irmão, persevere na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é que a mulher não pode negar o corpo dela para o marido dela. Como a doutrina de Cristo diz que o marido não pode negar o corpo dele para a mulher dele. Porque o corpo do marido não pertence a ele, pertence à mulher. O corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. Mas basta ter uma situação de dificuldade entre eles para que ela ou ele não persevere na doutrina de Cristo. Aí se afastam. Aí Satanás entra. Aí acontece o que não deveria acontecer. Porque o diabo, ele primeiro vai destruir o casamento para depois destruir a família. Irmão, nós temos que ter um entendimento. Eu vi o pastor Jaime falando algo maravilhoso hoje. Eu vi ele falando que a salvação o amor, né, da salvação da família começa dentro da pessoa. E é verdade. Aí eu pensei logo naquele versículo que todo mundo conhece: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Então começa dentro de mim. Eu primeiro, dentro de mim, sou transformado por Cristo. E aí essa transformação que Cristo faz em mim abre
o entendimento para que eu alcance, ou que Deus alcance a minha família através de mim. Nós temos que ter sabedoria. Temos que ter sabedoria. E a mulher tem que perceber uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se cuida para agradar o seu marido ou para agradar você mesmo? Porque se você está preocupado em agradar você mesmo, você vai ter problema. E como tem aquela que não se cuida, porque ela acha que do jeito que ela é, o marido tem que gostar. E não é bem assim, você tem que parar para analisar. E o marido é a mesma coisa, pessoal. Eu, Antônio Júnior, uso barba, eu gosto. Gosto, mas eu gosto. Eu não uso porque minha esposa não gosta. Sério, pastor? Sério. Só por isso? Só por isso. Senão eu deixava. Eu gosto, mas ela não gosta. Então o meu objetivo é agradar ela. Mas está errado isso, pastor. Quem é que te disse? Quem é que disse? Você não entendeu que é dano que você recebe? Quem falou você que está errado? Errado está você querer se agradar. Eu sempre, quando faço um casamento, eu explico que a pessoa que casou para ser feliz, ela já começou errado. Porque eu não tenho que casar para ser feliz, eu tenho que casar para fazer a minha mulher feliz. Eu não tenho que casar para ser feliz, eu tenho que casar para fazer meu marido feliz. Por quê, pastor? Porque é assim que tem que ser, é dando que se recebe. Se eu me importar em fazer minha mulher feliz, ela vai se importar em me fazer feliz também. E vice-versa. Mas tem mulher que não tem sabedoria. Ela sabe que o marido não gosta do cabelo comprido, mas ela deixa comprido. Ela sabe que o marido não gosta do cabelo curto, mas ela corta. Ela sabe que o marido não gosta de unha grande, mas deixa grande. Sabe que não gosta de unha curta, deixa curta. Quer dizer, parece que é só para contrariar. Você não percebeu, você está trazendo um demônio entre vocês. Aí de repente você vai começar a ser maltratada pelo marido e não consegue entender por quê. Começa a ser maltratado pela esposa e não consegue entender por quê. Porque não busca o entendimento, a sabedoria para lidar com o seu marido. Não busca o entendimento, a sabedoria para lidar com a sua esposa. Qualquer coisa sai da palavra, vocês não perseveram na doutrina de Cristo. Eu tenho que perseverar. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Primeiro eu quero que você entenda isso, ó. Todo aquele que prevarica, tem um e, uma conjunção, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Porque a pessoa que tem a Deus, ela persevera na doutrina de Cristo. Jesus me curou, eu vou lutar pela cura. Jesus me prosperou, eu vou lutar pela prosperidade. Jesus abençoou, salvou minha casa, porque se eu sou salvo, minha casa vai ser salva também. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu? Então eu vou perseverar nisso, eu vou lutar pela salvação da minha casa. Eu vou me consagrar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou procurar ter uma vida cada vez mais correta aos olhos de Deus, para ter a força que eu preciso, para ficar de pé e colocar de pé qualquer pessoa da minha casa. Quer dizer, eu vou perseverar. As coisas estão difíceis, estão complicadas, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar indo para a igreja, eu vou continuar me dando a Deus. Muitas pessoas com esse negócio de pandemia mostraram que Deus não está com elas. Elas não estão com Deus. Por quê? Porque elas não perseveraram na doutrina de Cristo. A Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar. A Bíblia diz que eu não devo tirar meus olhos do livro dessa lei, dia e noite. E a Bíblia diz que eu não devo fazer como é costume de alguns, deixar de congregar. Deixar de congregar. Mas aí fala, não pastor, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu concordo plenamente. Mas por que não toma o mesmo cuidado quando se trata de reunião de família? Por que não toma o mesmo cuidado? Porque aqui na igreja a gente toma cuidado, ó. Não tem ninguém sentado do lado de ninguém aí. Está todo mundo com distanciamento obrigatório, sendo respeitado. Até marido e mulher eu estou vendo com distância. Até marido e mulher. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo com distância, até marido e mulher. Porque marido e mulher não tinha que ter distância nenhuma dentro da igreja. E nem distância nenhuma em lugar nenhum. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Mas eu estou vendo que até nisso está sendo respeitado. Mas por que algumas pessoas não dão atenção? Eu tenho pessoas que eu não vejo desde quando começou esse negócio de pandemia, eu não vejo na igreja. Eu tenho obreira, não, pelo menos que se diziam obreiros, que eu não vejo desde quando começou a pandemia. Aí alguém vem e fala, mas eu avisei a pastora Lucélia. A pastora Lucélia não é pastora aqui de ninguém, ela é minha pastora auxiliar. Agora, no momento que ela está fazendo a reunião, ela é autoridade na reunião que ela está fazendo. O pastor sou eu. Outro dia, uma senhora, eu procurei ela, falei, ô irmã, tudo bem? Quanto tempo eu não vejo a senhora? Estou preocupado.
Não, mas ela ficou nervosa. Falou, eu avisei a pastora Lucélia, desse jeito, mandou um áudio. Mas eu avisei a pastora Lucélia. Eu falei, mas a pastora Lucélia não é sua pastora, o seu pastor sou eu, deveria ter avisado a mim. Eu não sabia, e eu falei, a pastora Lucélia não me falou nada, porque se ela tivesse falado alguma coisa, eu não estaria procurando a senhora. Aí ela viu que se excedeu, né? Aí tentou consertar, aí eu sou homem de Deus e deixei para lá. Irmão, mas na verdade, não é distanciamento que eu estou vendo, e nem a pessoa se preservando que eu estou vendo. Eu estou vendo que houve um grande esfriamento. Esfriamento. Por quê, pastor? Porque a pessoa não tem Deus. Por que o senhor fala assim? Porque ela não persevera na doutrina de Cristo. É na minha dificuldade que eu tenho que lutar, irmão. É na minha dificuldade que eu tenho que me dar a Deus mesmo. É na minha dificuldade que eu tenho que orar, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que me empenhar. Por quê, pastor? Porque é na dificuldade que eu vou precisar de mais força. E a Bíblia diz que Deus é a força da minha vida. É na minha dificuldade que eu vou precisar de mais força. É na minha dificuldade. Quando está tudo tranquilo, não preciso de força. Eu até posso repousar, porque está tudo tranquilo, está tudo em paz. É na minha dificuldade mesmo que eu vou precisar de força. Então o bom é eu estar me preparando todos os dias, porque se surgir uma dificuldade, eu estou pronto para enfrentar. Não é que eu estou esperando um mal acontecer. Não, mas eu sei, a Bíblia não mente, neste mundo tereis aflições. Eu sei que é natural que surjam as aflições. Mas como é natural que surjam as aflições, eu também sei que é natural eu vencer as aflições. Porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. Então eu também sei que é natural eu vencer. Mas eu sei que se eu não estiver com meu coração preparado para servir a Deus, eu vou perecer. A Bíblia diz que, isso é um salmo inclusive, que se eu não cresce, certamente eu pereceria. Então, se eu não estou fortalecido, a desconfiança, ela pode se fortalecer no meu coração e eu deixar de crer e perder a batalha. Você está compreendendo, sim ou não? Quantas pessoas próximas de Deus, irmãos, próximas de Deus, na dificuldade, se acovardaram. Ou você não se lembra de Pedro? Quando Pedro falou para Jesus que ele estaria pronto a seguir a Jesus até a morte. E Jesus olhou para ele e falou, Pedro, em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, não é bem assim. Jesus estava falando, Pedro, você não se conhece ainda como eu te conheço, Pedro. Pedro não estava mentindo não. Alguém fala que Pedro mentiu? Não, não mentiu não. Ele falou o que ele estava sentindo naquele momento. Pedro nunca imaginou que diante da situação que ele iria enfrentar, ele se acovardaria. Tanto que ele não estava mentindo, que a hora que vieram prender Jesus, o que Pedro fez? Catou a espada, irmão, cortou a orelha de um cidadão, já foi para a luta. Jesus falou, para, não é assim que as coisas acontecem. Olha lá, isso está em Lucas 22, 33, ó. E ele lhe disse, quem disse? Pedro. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele não estava mentindo não, ele só não sabia que ele não estava preparado, mas Jesus sabia. Como Jesus sabe se você está preparado, como Jesus sabe se eu estou preparado, como Jesus sabe se Ele pode confiar em você, se Ele pode confiar em mim. Às vezes você fala assim, Jesus, me prospera, para eu ajudar a tua casa, me prospera que eu vou fazer o meu melhor. Mas Jesus sabe que é mentira, mas não é porque você está mentindo, mas Jesus sabe que se Ele fizer o que você está falando, você não tem o temor necessário e vai se corromper. Quantas pessoas, o objetivo delas, pregador, era só ajudar, era só socorrer as pessoas, mas de repente, ele começou a crescer, ele começou a prosperar, começou a experimentar de coisas que ele nunca havia experimentado, começou a ver um mundo que ele nunca tinha visto, e agora, a preocupação dele não é mais as pessoas, a preocupação dele é não perder o que ele alcançou. Mas nunca passou pelo coração dele que ele chegaria a esse ponto, de não mais estar preocupado com a obra de Deus, de não mais estar preocupado com as coisas de Deus, mas agora preocupado em manter a posição, em manter a reputação, em manter o bom carro, a boa casa, em manter a boa condição financeira. Não está mais preocupado em socorrer as ovelhas, a qual ele foi chamado para fazer. Tanto não está preocupado que procura uma outra maneira
para preservar as questões materiais. Se preciso for, se torna um advogado, se torna um juiz, se torna um promotor, se torna um empresário, se torna isso, se torna aquilo, porque não quer perder a condição. Já não é mais a prioridade ser usado por Deus para fazer a obra que Deus chamou ele para fazer. Mas ele não mentiu quando ele falou, é que a intenção dele era boa. Pedro foi a mesma coisa, e ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha o versículo seguinte: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conheces. Com certeza, quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro falou: não é assim não. Ele deve ter falado assim com ele: Jesus não me conhece. Não, eu estou pronto para ir com ele até a prisão, e se for preciso morrer junto com ele, eu estou pronto para morrer com ele. Mas na verdade, irmão, o Senhor Deus, ele nos conhece. É nós que ainda não nos conhecemos como deveríamos nos conhecer. A Bíblia diz que mais enganoso que todas as coisas é o nosso coração. O coração do homem, ele é enganoso. Por quê, pastor? Porque o coração do homem, mesmo aquele que pertence a Deus, ele corre o risco de ser corrompido. Você compreende, sim ou não? É coisa séria. Às vezes por algo que quer. Lembra-se de Abraão? Sim ou não? O Senhor Deus chamou ele, conversou com ele, falou: sai da tua parentela, vai para onde eu te mandar. Ele foi sem pestanejar. Ele já era um homem rico, a Bíblia mostra. Ele juntou tudo que ele tinha e foi embora. Levou um parente com ele, levou Ló junto com ele, e foi embora. E o Senhor Deus vem e fala com ele, ó. Olha lá, Jeremias 17, 9, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhece? Mais que todas as coisas, é mais enganoso que Satanás, irmão. Que isso, pastor? Todas as coisas são todas as coisas. Se não estaria escrito: é mais enganoso que algumas coisas. Tudo é tudo. Amém, pessoal? Concorda comigo, sim ou não? Tudo é tudo. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o nosso sentimento é naquele momento, mas na hora, desculpe a expressão popular, mas na hora que o bicho pega, muitas vezes até mesmo a nossa fé nós negamos. Por isso que Jesus falou: rapaz, você está dizendo que está pronto a morrer comigo, está pronto a ir à prisão comigo, mas na verdade eu vou falar uma coisa para você: antes que o galo cante hoje, antes disso acontecer, você vai me negar por 3 vezes, você vai dizer que não me conhece por 3 vezes. E aconteceu daquele jeito. Na terceira vez que ele negou, a Bíblia diz que o galo cantou. Aí de repente ele despertou, aí de repente ele olha, quem está olhando para ele? Jesus. E a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Em outras palavras, ele viu quem ele era. Toda vez que você consegue enxergar quem você é realmente, surge uma decepção. Eu me lembro, eu fui pastor na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. Deus me usou lá de maneiras extraordinárias. Eu vi milagres e eu vi maravilhas, né? Teve milagres que me marcaram, né? Eu lembro que havia uma senhora que era de uma cidade próxima a Catanduva, chamada Paraíso, né? Não sei se você conhece Paraíso, fica em frente ao Palmeira do Oeste, trevo com trevo, fica assim, pô. Aqui está quem vem de lá para cá, aqui está Paraíso e aqui está Palmeira do Oeste, fica em frente uma da outra. E alguém daquela cidade me pediu, um pastor, me lembrei agora, era até Juarez o nome dele, me pediu para fazer uma visita para essa senhora no hospital. E ele falou para mim, ele entrou em contato comigo. Eu nem sei como ele entrou em contato comigo, porque naquela época não tinha celular, eu não tinha telefone na igreja, não sei, me mandou um recado, eu só sei que conseguiu entrar em contato comigo. Deve ter me ligado na sede, que na sede tinha telefone, que era São José do Rio Preto. Só sei que o recado chegou a mim, e eu peguei o endereço do hospital, peguei o quarto da mulher e fui. E eu cheguei lá, vi aquela senhora deitada na cama, junto dela estava o marido, ao lado estava uma filha, era um quarto particular. E eu falei, me pediram para me fazer uma oração para a senhora. Ela falou, o senhor é pastor de onde? Eu falei, sou pastor de Catanduva.
né? E eu vim aqui fazer uma oração. Ela falou: pastor, por favor, eu aceito sim. Eu falei: tá bom. E eu coloquei minha mão sobre a cabeça daquela mulher. Na minha cabeça, aquela mulher estava com problema no coração, na minha cabeça. Mas a oração que eu fiz foi a seguinte: Senhor Deus, desentope essa veia agora que está entupida, porque eu estou repreendendo este mal, estou expulsando esse mal em nome de Jesus. E abençoei a mulher. Fui embora. A mulher estava com trombose. E naquela hora Jesus foi lá e desentupiu a veia da mulher. A mulher ficou curada. Jesus abençoou. Eu lembro de um outro caso de uma senhora, e em Catanduva também, que ela estava com essa parte do rosto, a parte de dentro estava podre. Ela estava com câncer no osso, estava podre. O médico ia remover a mandíbula dela e aquela carne podre. Eu lembro que eu cheguei perto da mulher para fazer uma oração e ela estava num cheiro insuportável, né? Carne podre. Mas eu lembro que eu até dei assim uma segurada na respiração, coloquei minha mão, fiz a oração. Na outra semana a mulher veio com um sorriso daqui a aqui, porque o médico ia fazer a cirurgia para remover, e ele vem e olha, está tudo cicatrizado, aquela carne podre já não estava mais podre, estava viva, estava ativa, né? Com circulação, né? E o tumor não existia mais. Quer dizer, isso é maravilha, irmão, porque o Senhor Deus ele restaurou completamente aquela parte do rosto da mulher. Foi algo lindo. Então eu vi muita coisa ali acontecendo. Eu vi muita coisa acontecendo. Mas ali também eu decidi que eu não ia mais pregar o evangelho. E não estava com dificuldade alguma não, financeira. A igreja estava indo muito bem, graças a Deus. Era um problema comigo. Eu olhei e me senti incapaz. Achei que eu não tinha condições. O diabo conseguiu me enganar. E eu estava indo embora mesmo. Naquela época eu não tinha telefone, como eu falei. Eu tomei a decisão, estava saindo da igreja para ir no orelhão telefonar na sede, para mandar um pastor para lá, porque eu estava indo embora. E quando eu estou para ir, chega um carteiro na porta, me encontrou na porta e me entregou uma carta para mim. E eu falei: vou ler a carta antes de ir. Aí fui ler a carta. E a pessoa começou a contar ali uma vida destruída, uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida sofrida. E chega uma altura da carta, ela começa a falar das transformações que Deus fez na vida dela, naquele período que ela estava frequentando ali a minha igreja. Aí ela pega e fala assim: pastor, nunca desista, persevere, e eu louvo a Deus pela sua vida. Naquela hora eu chorei, pedi perdão a Deus, e hoje estou aqui com você. Isso foi em 1994, e eu estou aqui. Então o que eu quero que você entenda? O coração do homem, ele é assim, ele é enganoso, e se nós não tomarmos cuidado, por mais que pertençamos a Deus, nós podemos nos corromper, às vezes pelo desejo de algo. Como eu falava, Abraão saiu, levou um parente dele que foi Ló, e o Senhor Deus ele veio e fez uma promessa a ele. Falou: olha, vou falar uma coisa para você, você vai ser pai de muitas nações. Muitas nações. E acabou que acontecendo o que? A mulher dele era estéril. E os anos foram passando. E nada da mulher engravidar. Mas Deus havia feito uma promessa. Irmão, lembra? Aquele que prevarica, lembra? E não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Lembra-se disso? Então o que acontece? Prevaricar, fazer acordo que não está autor, e o Senhor Deus ele havia prometido um filho, havia prometido, e a mulher nada de engravidar, irmão. Aí a mulher veio com uma ideia, essa ideia foi dela. Ela veio com uma ideia, ela falou: o negócio é o seguinte, deixa eu falar para você, já que Deus tem me impedido de ter filho, porque a pessoa muitas vezes ela acha que algo não aconteceu na vida dela porque Deus não quis. E tem coisa na nossa vida que realmente Deus não tem plano para nós. Mas você acha que Deus vai fazer uma promessa para mim se Ele não tem plano comigo? Quer dizer, Ele é masoquista agora? Masoquista não, perdão. Ele é uma pessoa cruel agora? Né? Tem prazer no sofrimento dos outros agora? Vou prometer para ele se enche de expectativa, aí eu vou lá e puxo o tapete dele só para ver ele sofrer. Oxe!
Poxa, então ele não é Deus, nunca foi. No momento que ele faz uma promessa, é porque ele tem plano com você, com aquela promessa. Você está compreendendo, sim ou não? E às vezes vai demorar, irmão. Vai demorar, mas não demora porque muitas vezes a responsabilidade da demora é de Deus. Muitas vezes a responsabilidade da demora é nossa, porque nós não sabemos ouvir, não sabemos obedecer. O Senhor Deus nos orienta de um jeito, a gente faz de outro. O Senhor Deus manda fazer uma coisa, a gente faz outra. Aí acabou que a mulher dele veio com a ideia, falou: o negócio é o seguinte, eu tenho uma escrava, e você se deita com essa escrava, ela fica grávida, tá entendendo? Então quer dizer, o filho dela é meu, pronto, te dei um filho, e ele pensou, falou: é boa essa ideia. Mas por que ele falou que era boa essa ideia? Porque era um costume natural na época, era normal, fazia parte da cultura da época, não era nada escandaloso, não era nada absurdo para a época. Você compreende? Mas é isso também que nós temos que entender. Nem tudo que a sociedade aprova, Deus aprova. Nem tudo que a sociedade vê como comum, como normal, Deus vê. Tem coisas que Deus condena. Hoje, na sociedade que nós vivemos, o homossexualismo está em alta. Parece que é algo maravilhoso. Em todo programa de televisão que você vê, praticamente, você vê apologia ao homossexualismo. Se um pastor mais conhecido falar contra o homossexualismo, ele é tido como homofóbico. E alguém até procura uma maneira de tentar processar esse pastor, porque não pode falar. Não pode falar. Esses dias eu vi uma cantora muito famosa, que eu gosto muito dela, inclusive. De vez em quando também fala umas besteiras que não tem que falar. Vai se meter em área que ela não tem que se meter. O bom negócio dela é cantar, devia continuar cantando, cada um na sua área. Vai eu querer advogar, se eu não sou advogado? Eu sou pastor. Por mais que eu possa saber explanar bem, ser um bom orador, eu sou pastor. Por mais que eu possa saber fazer uma peça melhor do que alguém que fica 5 anos na faculdade, mas eu sou um pastor. Quer dizer, eu não tenho que me meter agora nessa parte, né? Ela é cantora, devia ficar na parte de cantora. Mas esses dias ela foi falar uma coisa que é uma realidade, que Deus fez macho e fêmea, que Deus não criou um terceiro sexo. Ou seja, o Senhor Deus, ele não aprova o homossexualismo. A nossa sociedade hoje está dizendo que todo tipo de amor é válido, né? Que todo tipo de amor é válido, o que importa é o amor. Não, não é assim não. Não é assim não. Como uma criança, por exemplo, essa questão que deu uma polêmica tremenda, essa questão de gênero aí, como uma criança de 4, 5 anos de idade, ela pode escolher se ela vai ser homem ou se vai ser mulher? Irmão, como? Como? Absurdo. Quer dizer, então, uma coisa você tem que entender e colocar no seu coração: nem tudo que a sociedade aprova, nosso Deus aprova. Nem tudo que a sociedade vê como comum, como normal, o nosso Deus vê como comum, como normal. O Senhor Deus abomina, ele abomina a prostituição. O nosso Deus abomina o homossexualismo. Pra você ter a ideia, eu até mandei para uma amiga minha essa madrugada um versículo, ela nem respondeu nada, não sei nem se ela leu, que eu comentei com ela algum tempo atrás, que o Senhor Deus, ele entrega ao adultério aquelas pessoas que ele odeia. Por quê, pastor? Porque o adultério é algo abominável diante de Deus. Sofre quem é traído e sofre quem está traindo, porque ela fica na mão de Satanás. Às vezes alguém que está sendo traído fala assim: nossa, é uma crueldade comigo. Mas eu digo para você, que você está sentindo dor, está sofrendo, mas quem está sendo usado pelo diabo para trair, olha, eu vou dizer uma coisa para você: se bobear, está sofrendo mais que você, porque ele está na mão de Satanás. Você está desfrutando da obra de Satanás, você está sendo traído, e ele está sendo o instrumento de Satanás para trair. O sofrimento dele, se bobear, é muito maior. O sofrimento dela, se bobear, é muito maior. É muito sério o que eu estou falando com você. Então o que acontece? Volto a dizer, nem tudo que a sociedade aprova, nosso Deus aprova. E ele achou um ótimo plano, e se deitou com Agar, a escrava da mulher dele, e ela engravidou. Só que a coisa começou a complicar, né? Porque no momento que ela engravidou, ela começou a se sentir melhor que a senhora dele, já começou. Aí, ela que chamava ele de Senhor, no caso, a mulher de Abraão, já começou a discutir com ele, já começou a brigar com ele, porque ela começou a ficar com ciúmes. Ela trouxe o plano, e ela mesma agora estava causando problemas ali, coisa séria. Irmão,
preste atenção para você entender. O Senhor Deus não reconheceu aquele filho como filho de Abraão, não para a promessa, não para o plano dele, porque o plano dele era por meio da esposa original de Abraão, Sara, ou Sarai na época ela chamava, porque depois se tornou Sara. Como era Abraão, depois se tornou Abraão também. Então o que acontece? Coisa séria. Então essa espera trouxe uma ansiedade tão grande ao coração de Abraão como de Sara, que eles deixaram de lado a palavra de Deus para seguir um plano natural. Um plano natural. Então, para você ver como enganoso é o coração, como mesmo a pessoa sendo de Deus, se ela não abrir os olhos, ela pode se corromper, ela pode se precipitar. A ansiedade é um inimigo terrível e tem derrubado a muitos. Então, desperta. Voltando lá, isso está em Gênesis 16, depois você lê lá a história, tá bom? Fica mais fácil para você. Só dei um exemplo para você entender. Voltando lá, aquele que prevarica, ó, Abraão prevaricou, fez um acordo que ele não estava autorizado. Ele não estava autorizado a se deitar com Agar para poder ter um filho com ela, para poder então que o plano de Deus se realizasse através daquele filho. Não estava autorizado. Isso, se você observar, alguns teólogos, alguns pregadores afirmam dessa maneira, que por causa desse comportamento de Abraão, Deus ficou de 13 a 14 anos sem falar com ele. É porque a Bíblia não relata nenhum tipo de conversa entre Deus e Abraão aí nesse período aí de 13, quase 14 anos, depois desse fato ocorrido, né? Depois dele ter se deitado com Agar. E o que o senhor acha, pastor? Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda. É isso que eu acho. Mas vamos continuando. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como... Lembra que eu falei? Não são palavras. Nós começamos aonde? Esse povo, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem a minha vontade? Então quer dizer, se o meu comportamento não é de perseverar na doutrina de Cristo, presta atenção nisso, se o meu comportamento não é de perseverar na doutrina de Cristo, eu não tenho Deus. Mas, se o meu comportamento, apesar das circunstâncias que se apresentam, é de permanecer, perseverar, é permanecer, é insistir, é não ceder, é continuar firme. Se eu persevero na doutrina de Cristo, eu tenho tanto Pai quanto Filho. Olha lá, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Irmãos, é o meu comportamento, amigo, é o meu comportamento, é a minha maneira de viver, de agir, que prova se Deus é ou não é o meu Senhor. Não adianta eu falar. Lembra onde nós começamos? Vamos lá. Onde nós começamos? E por que me chamai Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Agora você não vai responder para mim, porque na verdade você não vai dar conta da sua vida, da sua alma ali. Responda para você: Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Ou quando surge uma situação, você mente? Ou quando surge uma situação, você se deita com uma outra mulher sem ser sua? Ou quando surge uma situação, mesmo sem ser casada, você tem intimidade com um homem? Ou quando surge uma situação, você rouba a Deus no dízimo, você rouba a Deus na oferta? Ou quando surge uma situação, você se afasta da casa de Deus, se afasta da comunhão com Deus? Ele é o Senhor da sua vida, porque se Ele é, independente de qualquer circunstância, você vai permanecer na palavra. E isso prova que eu sou de Deus. E às vezes surgem injustiças, às vezes surgem dores, às vezes uma doença, às vezes uma dificuldade,
Você sabe que tem um homem que, na minha região aqui, que eu respeito demais. Eu respeito por uma situação. Porque mesmo ele tendo perdido a visão, se tornou um homem cego. Ele continuou firme com o coração em Cristo. E persevera na doutrina de Jesus. Por quê? Porque ele tem Deus. E ele tem Jesus Cristo. E eu o respeito por quê? Porque eu sei que essa palavra é verdadeira. Eu falei outro dia com um amigo, eu falei, não sei se eu teria mantido a minha confiança em Deus como ele mantém. E ele se adaptou. É um grande pregador, apesar das limitações. E isso eu respeito demais. Irmão, quem persevera, esse tem o Pai e tem o Filho. Eu só vou descobrir se realmente Jesus Cristo é o Senhor da minha vida quando as situações adversas aparecerem. Porque enquanto, irmão, está verão, enquanto está caindo fruta para tudo quanto é lado, enquanto todos os meus sonhos estão sendo realizados, é fácil de dizer que Deus é o Senhor da minha vida. Desculpe o popular novamente, mas quando o bicho pega, quando a coisa complica, quando eu sou espremido, quando eu sou apertado, aí é que eu mostro quem eu sou. Por quê, pastor? Porque eu mostro o que está dentro de mim. Aí eu mostro o que está dentro de mim. E muitas pessoas, na dificuldade delas, o que elas têm mostrado, quando elas são apertadas, que é um demônio de ira dentro delas, que é um demônio de ódio, que é um demônio de fofoca, que é um demônio de prostituição, que é um demônio de engano. Algumas, quando são apertadas, elas mostram que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. E é nesse grupo que nós temos que estar. Amém? Amém? Por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí você se examina. Aí você conversa com Deus hoje. Porque se Ele não é o teu Senhor, você fala para Ele que a partir de hoje Ele vai ser. Mas não é uma promessa não, tá? Não é uma promessa não. É uma decisão do coração. E submeter as orientações dele, custe o que custar. Custe o que custar. Pedro sentiu uma dor tremenda. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. 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 Quando ele ouviu o galo cantar, ele se lembrou do que Jesus falou para ele. Antes que o galo cante, antes dele cantar, hoje, por 3 vezes você vai dizer que não me conhece. Antes que o galo cante hoje. E o galo cantou a terceira, quando ele mentiu. Pela terceira vez, o galo cantou. E ele se lembrou. E ele olha para o lado, Jesus olhando para ele. Todo arrebentado. Ensanguentado. Talvez com algum gusparada na cara, porque cuspiram na cara dele. Jesus olha para ele. Olha que coisa séria. Isso está em Lucas 22, 61. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Segue. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Misericórdia. Mas foi tempo para Pedro se consertar e se tornar o grande apóstolo que se tornou. Glória a Deus por isso. Há tempo para você ainda também. Há tempo para mim também. Há tempo. Mas ó, não abuso da graça, viu? Por quê, pastor? Porque esse tempo pode cessar. Esse tempo pode cessar. Mas ainda há tempo. Ainda estamos com oportunidade. Eu percebi que enquanto Deus está puxando nossa orelha, enquanto Deus está dando bronca, enquanto Deus está falando com a gente, é porque ainda tem jeito. Quando Ele parar de falar, aí o julgamento já ocorreu. Misericórdia de mim, misericórdia de você. Vamos orar. Você que está em casa, fica com essa palavra, que Deus possa falar mais ao seu coração. E se Ele não tem sido o Senhor da sua vida, não é promessa que Ele quer. Ele quer que você tome uma posição no seu coração e diga a Ele: o Senhor não tem sido, mas vai ser. A partir de hoje eu vou viver segundo o que a tua palavra diz. Vai ter coisas que você vai ter que abrir mão, vai ter coisas que você vai ter que renunciar, vai ter talvez até pessoas que você vai ter que se afastar delas. Mas nesse momento que você se afastar dessa pessoa, Jesus se aproxima de você.
e você vai ver a glória dele na sua vida. Tá bom? Forte abraço. Deus te abençoe. Tchau.